Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos então para a nossa segunda aula, que é sobre refração. Na aula passada, nós vimos sobre espelho esférico, tanto o espelho esférico convexo como o espelho esférico côncavo, que nós inclusive deduzimos a equação dos pontos conjugados. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um tema importante, que é a refração da luz. No caso do espelho, você deve fazer muito exercício, porque eu coloquei apenas uma parte da aula. Então, se você tem um objeto frente ao espelho, você pode ter várias situações, formando imagens reais, de tamanho diferente, orientações diferentes. No caso do espelho plano, que nós vimos também na aula passada, inclusive nas aulas, nós temos a imagem que ela é uma imagem igual, simétrica, só que é uma imagem virtual. E no caso do espelho, o espelho côncavo, é uma imagem que dá para projetar. Ok? Então agora nessa aula nós vamos introduzir um novo conceito, que é refração, para preparar para um tema importante, que são as lentes. Nós vamos estudar, mas antes temos que estudar então como é que a luz comporta quando passa de um meio para outro. Vamos então dar início à segunda aula, referente à refração da luz. Antes eu vou fazer alguma revisão com relação à aula anterior. Então nós falamos sobre o espelho plano e espelho esférico. Vamos então fazer alguns experimentos para ilustrar a aula passada. Então aqui nós temos uma imagem formada por um espelho plano. Vimos também que na aula que podemos ter imagens múltiplas, se eu tenho dois espelhos conjugados. Então aqui eu tenho imagens múltiplas, são imagens de espelhos planos, são imagens simétricas, no caso são eretas, e são imagens virtuais. Discutimos também na aula que podemos ter outro tipo de imagem dependendo do tipo de espelho, como por exemplo, no caso que nós tivéssemos espelho côncavo ou espelho convexo. Então vamos ilustrar esses casos. Por exemplo, se eu tenho esse objeto, que é uma vela, e eu posso projetar essa imagem na tela. Então ali está a imagem projetada pela vela. Se eu apagar a luz, então eu tenho uma imagem muito mais nítida. E essa imagem então é uma imagem real, ela é maior que o objeto e é invertida. Eu posso, inclusive, controlar esse tamanho dependendo então da relação que nós vimos nas equações, da relação entre a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho. Então eu posso controlar esse tamanho da imagem. Então eu tenho aqui uma imagem que é uma imagem maior, invertida, e a imagem, como a imagem projetada, então é uma imagem real. E no caso do espelho convexo, só tem um tipo de imagem. Uma imagem, ela é uma imagem virtual, que é esse caso. E geralmente uma imagem menor, e é uma imagem direita, só que é uma imagem virtual. Então formada por um espelho convexo. Nós vamos agora estudar um fenômeno importante, que é de refração da luz. No caso da reflexão, a luz incide e volta para o mesmo meio. No caso da refração da luz, a luz vai passar de um meio para outro.
Então nós temos aqui um exemplo. Tem essa cubeta com água e eu coloquei um pouco de leite para ressaltar o percurso do raio de luz. Então eu tenho aqui uma fonte de luz, é um laser vermelho. Eu vou fazer incidir do ar para incidir na água. Então vamos ver. Então, quando eu incido aqui, então, se eu apagar a luz, deve aparecer melhor o fenômeno. Então aqui vai aparecer a luz passando do ar para a água. Então observe que existe uma quebra, um desvio da luz quando passa do ar para a água. Então dá para ver bem essa trajetória. A trajetória da luz passando de um meio para outro. Vamos acender um pouco a luz e vamos verificar agora. A luz estava passando do ar para a água. E no caso, quando a luz passa da água para o ar, observe como vai acontecer o fenômeno. Então, no caso aqui, ela vai acontecer um fenômeno chamado reflexão total. Apagando a luz já não consegue mais sair da água para o ar. Então, acontece o fenômeno da reflexão interna total. Esse é o princípio da fibra óptica, onde a luz fica oscilando dentro do núcleo da fibra óptica, que nós vamos ver mais tarde nessa experiência. O interessante da reflexão total interna é a fibra óptica. Então, aqui eu tenho um modelo de fibra óptica que tem um acrílico. Eu vou acender uma lanterninha numa extremidade. Então, apagando a luz, ela vai aparecer na outra extremidade. Então, a luz está fazendo uma curva aqui. Também eu posso usar um laser, uma luz laser. Então, a luz laser é bastante intensa, então o efeito é mais espetacular. Vamos acender um pouco a luz e verificar uma aplicação tecnológica. Aqui eu tenho também um bando de fibra óptica. Isto é um feixe de fibra óptica. Então, se eu incidir uma luz numa extremidade e se eu apagar a luz, vai aparecer então na outra extremidade a luz fazendo toda essa curva. Ou então se eu usar a luz laser, que é mais potente, né, tem mais intensidade, então ele faz toda essa curva. Então vamos então acender a luz e verificar que esse aqui é um feixe de fibra óptica, porque ele faz a luz fazer a curva. Então eu posso levar a luz onde eu quiser. Isso é usado muito, por exemplo, na medicina, para o caso de endoscopia, porque tem que iluminar o interior do corpo. Naturalmente, com uma coisa, com um sistema muito mais simples, não é com esse diâmetro. Nós vimos então que, pelas experiências anteriores, que quando nós passamos a luz, no caso da luz laser, de um meio para outro, no caso do ar para a água, há um desvio da luz. Mas o mais importante é que a mudança da velocidade. Então, cada meio possui uma velocidade, isto é, a interação da luz, da onda eletromagnética com o meio material. Então, nós temos vários pares de meio material, como por exemplo ar, a água, ar, vidro, ar, glicerina, e com isso a velocidade é diferente para cada meio. E para caracterizar essa diferença de velocidade, nós definimos um parâmetro importante chamado índice de refração, que é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. No vácuo, a velocidade é aproximadamente 300 mil km por segundo, que é praticamente igual também no ar. Então, dizemos que o índice de refração
do ar também é praticamente igual a 1. Nós devemos lembrar que a velocidade em qualquer meio é sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. Dessa forma, o índice de refração de cada material é sempre maior ou igual a 1. Então, devemos lembrar também que esse índice depende da frequência, isto é, da cor do objeto. Então, por exemplo, o vermelho tem um índice de refração 1,513, o amarelo 1,517 e assim por diante. Então, para cada cor, nós temos um índice de refração. E com isso nós podemos ver uma experiência muito interessante e tradicional, que é a decomposição da luz branca, quando incide num prisma. Então aqui há dois fenômenos de refração, quando ele penetra no vidro e quando ele sai do vidro. Então nós temos aqui duas refrações. E como nós dissemos, a luz branca é constituída por diversas cores, diversas frequências. E como cada frequência tem um índice de refração, então aqui ocorre o desvio em ângulos diferentes. Então nós temos que o vermelho, por ter o menor índice de refração do que o azul ou violeta, então nós temos essa cor, essa dispersão da cor branca, então dando origem às cores do arco-íris. Vamos fazer agora uma experiência bastante tradicional que aparece muito nos livros didáticos, que é colocar uma vareta num copo com água. Observe o que acontece. Então eu tenho aqui uma vareta e um copo com água. Então eu quero que você observe e explique por que existe essa quebra da imagem no ar, da vareta, e a imagem dentro da água. Vamos ver agora uma experiência bastante interessante e divertida entre você e essas duas setas no mesmo sentido. Existe um copo com água. Então vamos abaixar lentamente essas duas setas e verificar o que acontece. Uma das setas está no ar e outra na água. Então, observe o que acontece com o tamanho e o sentido da seta que está no ar. Vou repetir novamente. Então, tem as suas setas no mesmo sentido. Eu vou abaixando lentamente esse objeto e vai passar, então, por um copo cheio de água. Observe o que está acontecendo. Bom, a questão agora é descobrir ou discutir qual é o princípio básico que governa esses fenômenos. No caso da reflexão, nós já vimos que quando a luz vai de um ponto A para um ponto B, refletindo nessa superfície, por exemplo, um espelho, ela gasta o menor tempo possível. Esse é o princípio geral que governa também no caso da refração. No caso da refração, então, existe um princípio que é o princípio de Fermat, que é o princípio de o menor tempo possível. Isto é, quando a luz sai de um ponto A, por exemplo, o ar, e incide na superfície de um outro meio, água, ou vidro ou glicerina, e vai até o ponto B, então nós temos essa trajetória. E essa trajetória é tal que o tempo gasto é o menor tempo possível. E neste caso, nós teríamos que calcular esse tempo de ir para A, incidir no ponto I e chegar até B e minimizar esse tempo. Bom, nessa altura do curso ainda nós não temos condição de fazer calcular esse tempo mínimo. Nós não temos ainda ferramenta matemática de fazer isso. Então nós vamos usar um artifício
mais geométrico para calcular esse tempo e assim deduzir a equação do percurso da luz que vai de A, incide na superfície dos dois meios e vai até B. Isto é, nós temos aqui dois meios diferentes, com índice de refração N1 no primeiro meio e N2 no segundo meio. Como dissemos, são meios homogêneos e transparentes. Então, nós vamos, a partir daqui, estudar essa lei. É o princípio de Fermat, o princípio do tempo mínimo. Para estudar esse princípio, nós vamos usar o princípio de Huygens. O princípio de Huygens é uma construção geométrica que mostra como é que uma onda ela se propaga. Dessa forma, então, nós estamos usando o modelo ondulatório da luz, não o modelo de partícula. Então, no caso do modelo ondulatório, por exemplo, quando nós temos num lago e jogamos uma pedra, ou mesmo numa bacia, quando nós fazemos uma perturbação, por exemplo, colocamos o dedo aqui e perturbamos essa água, então a onda ela se propaga desse ponto, ela é uma onda esférica, é uma onda divergente. Então o que Huygens propôs é uma construção geométrica, dizendo o seguinte, que cada ponto de uma onda, chamado frente de onda, ela dá origem a várias pequenas ondas, são ondículas. Então essas pequenas ondas, num certo instante, vai produzir uma nova frente de onda, isto é, uma frente de onda tangente a essas ondículas. E assim por diante. No outro instante, você pode considerar que cada ponto dessas ondas dá origem a pequenas ondículas, e essas ondículas, no outro instante, você pode considerar como tendo essa frente de onda. Então, essa frente de onda, que no caso aqui é uma onda circular, ela é tangente a essas ondículas. Na verdade, isso poderia ser um modelo, por exemplo, de uma onda pontual. Por exemplo, um pequeno LED, de forma que ela vai propagando ondas esféricas em todas as direções. No caso de essa frente de onda, também pode ser uma onda plana, isto é, uma onda que você tem essa superfície, uma onda plana, de forma que, da mesma forma, cada ponto dessa onda plana, você tem essas pequenas ondas, de forma que num outro instante qualquer, se você traçar a tangente a essa superfície, eu tenho então uma outra frente de onda, num outro instante, e assim por diante. Então eu tenho a frente de onda percorrendo nessa direção. E se ele está percorrendo nessa direção, eu posso considerar que aqui tem uma propagação nessa direção. Isto é, a velocidade é perpendicular à frente de onda, representada por esse vetor V. Podemos representar também essas ondas, os picos e os vales dessa frente de onda, dessa forma. Essa é uma representação bastante comum de uma onda, no caso de uma onda transversal. Então, de forma que esse pico tem a mesma fase do que esse pico, e assim por diante. Então, a distância entre esses picos, isto é, de pontos que têm a mesma fase, eu chamo de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância entre pontos de mesma fase. Pode ser os picos ou a distância entre os vales também. Então, aqui usando esse modelo de Huygens, vamos considerar uma onda plana. Então, por exemplo, a luz do Sol é uma onda plana. Então, vamos considerar essa onda plana, tem aqui a frente de onda plana, que tem um comprimento de onda lambda 1, e a velocidade dessa onda é V1, e está no meio de índice de refração N1, que é uma relação entre a velocidade da luz
no vácuo, a velocidade da luz nesse meio, por exemplo, o ar. E essa frente de onda vai incidir com um ângulo de incidência aí, em relação sempre à normal, à superfície, num outro meio. E nesse caso, apenas para raciocínio, vamos considerar uma índice de refração N2 maior que N1. Por exemplo, a água, o vidro ou glicerina, qualquer outro meio transparente. E o que nós observamos? Nós observamos o seguinte: no caso de uma índice de refração maior, o que nós vemos é que essa frente de onda tem uma velocidade menor. Então há um pequeno atraso dessa frente de onda em relação ao ar. Então há uma deformação, há um atraso dessa frente de onda. De forma que não só um atraso da frente de onda, como há uma variação do comprimento de onda também. E também da velocidade. Então o que nós temos aqui dois parâmetros importantes que mudam: a comprimento de onda e a velocidade. Lambda 1, V1 no meio 1, e aqui lambda 2, V2 no meio 2. A frequência só depende da fonte. Se a fonte é a mesma, então a frequência é a mesma. Então, por exemplo, a cor é a mesma. Se você incide com uma luz vermelha, então a luz que penetra também é vermelha. Então, o que nós verificamos é que há uma inclinação dessa frente de onda aqui. Como nós vimos aqui, a velocidade ela é perpendicular à frente de onda. Então, ele entra nessa direção de incidência aí, e ela o ângulo assim vai ser menor com o ângulo R. Então, nós temos essa configuração da frente de onda quando penetra de um meio de índice de refração N1 para um índice de refração N2. Nós podemos verificar aqui, isolar aqui um triângulo. Nós temos aqui dois triângulos. E para ficar mais um pouco didático, nós vamos isolar esses dois triângulos. E nós temos aqui esses dois triângulos retângulos, né? E por comparação de ângulos, se esse ângulo é I, esse ângulo também é I. Então vocês podem verificar, isso são ângulos de lados perpendiculares. E da mesma forma, se esse ângulo é R, esse ângulo também será R. Então eu tenho aqui agora esses dois triângulos retângulos, em que esse lado é lambda 1, nós temos que esse lado é lambda 1, que é o comprimento de onda da onda incidente, e esse lado é lambda 2, da luz que está desviando no segundo meio. Então, olhando aqui de uma forma simples, nós temos que esse cateto é igual a hipotenusa AB vezes seno de I. Isso é lambda 1 é igual a AB seno de I. E da mesma forma, lambda 2, que é esse cateto, é igual a hipotenusa vezes o seno de R. Então, dividindo ambos os membros, cancela o elemento comum AB. Então, eu tenho essa relação. Lambda 1, seno de I, lambda 2, seno de R. Se eu multiplicar ambos os membros por F em cima, então fica lambda vezes F. O que é lambda vezes F? Então, lambda vezes F é igual à velocidade do meio 1. E lambda 2 vezes F é a velocidade do meio 2. Então, eu tenho essa relação aqui. Seno de I sobre seno de R, V1 sobre V2. Então, essa já seria uma lei que governa quando a luz passa de um meio para outro. Guarda essa relação de velocidades. Então, significa que há uma mudança de velocidade, devido a meios serem diferentes. Mas, lembrando que o índice de refração é N igual a C sobre V. Então, se eu substituir, ao invés de V1 e V2, eu substituir por C sobre N1. C sobre N1. Então, fica C sobre N1 e aqui seria C sobre N2. Então, arranjando de uma forma adequada, eu chego a essa relação que eu posso cancelar a velocidade C, que é uma constante. E, finalmente, eu chego, então, nessa relação, que N1 seno de I é igual a N2 seno de R.
é conhecida como a lei de Snell-Descartes. Então, ela que governa a passagem da luz de um meio para outro, isto é, quando a luz incide com um ângulo de incidência I no meio N1, ele é igual a o índice de refração N2 vezes o seno de R, seno de refração. Então, existe uma constante. Então, vamos dizer que isso é uma constante. Quando a luz passa de um meio para outro, sempre N1 vezes o seno do ângulo é uma constante. É conhecida, então, como a lei de Snell e Descartes. Então, nós encerramos esse vídeo deduzindo a equação que governa a luz passando de um meio para outro, que é a lei da refração, obedecendo o princípio de Fermat. E nós vamos usar todos esses conceitos nas próximas aulas, no próximo tema, que é a parte de lentes. Eu espero que vocês façam exercício proposto na lista para fixar os conceitos. Então, até a próxima.